Dê nosso boa noite a todos, boa noite aos internautas, pessoal da comunitária Vida Nova. Estamos iniciando mais essa atividade às segundas-feiras, mas antes eu convido a todos para que façamos uma prece, Mentalizemos Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, agradecendo por mais essa oportunidade, por mais esta noite, por mais este momento que estamos aqui, nessa casa bendita, que nos acolhe, que está sempre cheia de energias tão benéficas e tão importantes, tão necessárias para todos nós, que possamos nos banquetear deste momento, deste alimento que o Mestre Jesus nos disse, que quem se alimentasse não teria mais fome. É deste alimento que estamos em busca. E hoje, todos nós estamos aqui, mais uma vez, para buscar entender melhor os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, através dessa doutrina maravilhosa. Permiti, Senhor, que os teus prepostos possam vir em nosso auxílio, para que possamos encontrar as melhores palavras, os melhores pensamentos, a fim de que todos nós possamos compreender os textos desta noite da melhor forma possível. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, o tema que nos coube esta noite está no livro Vinha de Luz, é a lição número 41, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E Emmanuel coloca o seguinte tema: credores diferentes. Credor é alguém que tem alguma coisa para receber de alguém. Aquele que deve é devedor. Quando Emmanuel fala diferentes, significa que não é um único credor. São vários credores que têm alguma coisa para receber. Esses credores são nossos credores. Eu vou me colocar agora no lugar de devedor. São os nossos credores desta encarnação ou de outras encarnações. São débitos que nós trazemos de outras encarnações e que o Pai Celestial nos dá essa oportunidade, essa encarnação, de a gente poder liquidar essa fatura, nem que for parcial, nem que for total. Se não der para pagar o principal, a gente paga os juros ou paga um tantinho do principal também, porque o Banco Celeste não tem pressa. Nós podemos ir pagando isso devagar. Lógico que a pressa é nossa. Quanto antes a gente pagar essa fatura, melhor para nós. Quando Emmanuel fala em credores diferentes, ele pega uma frase bíblica de Jesus que faz a gente entender muito bem o que é que Emmanuel quer dizer com esse tema, credores diferentes. Ele separa essa frase da Bíblia que diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Quem disse isso foi Jesus, está em Mateus capítulo 5, versículo 44. Por isso que eu me coloquei no lugar de devedor, porque Jesus disse, amai os vossos inimigos. Quem de nós não os tem? Quem de nós não os tem? Todos nós os temos. Não é aquele inimigo declarado, aquele inimigo que mata, não é esse inimigo. Todos nós temos alguma pessoa que não gosta da gente, que são os nossos inimigos. E é em cima dessa frase que Emmanuel vai trabalhar o texto do livro Vinha de Luz, Credores Diferentes. Ele começa assim: o problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. O problema do inimigo merece estudos mais acurados. Acurados significa mais cuidadoso. Este inimigo pode estar muito próximo de nós
e nós nem percebemos a proximidade deste nosso inimigo. E muitas vezes ele está tão próximo e tão fácil de a gente resolver o problema, e a gente às vezes começa a criar um monte de embaraço, um monte de dificuldade para resolver o problema. Aí está a nossa oportunidade de, se não liquidar totalmente a fatura, pelo menos começar a fazer o nosso acerto. Ah, mas ele não aceita, ele não liga para mim, por mais que eu tento me aproximar, a pessoa não quer nem saber de mim. Faça a sua parte. Faça o melhor que você puder. Se o outro não quer fazer a parte dele, o problema é dele. Ele também tem a fatura dele que ele tem que liquidar. Se não for nessa encarnação, ou será em outra. Mas é importante nós fazermos a nossa parte, né? Nós precisamos fazer o melhor que nós pudermos. Aí Emmanuel também diz assim: certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Eu sei que é difícil, né? É duro a nossa convivência com quem não gosta da gente, com quem não quer a nossa presença, né? Então nós não precisamos ficar muito meloso, mas nós precisamos sim fazer alguma coisa para que esse atrito, essas asperezas, essas aparas, a gente consiga ir resolvendo. Então nós precisamos fazer todo o bem possível. O próprio texto diz que Jesus não pôde rir-se com os perseguidores, mas certo que nos últimos momentos ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então Jesus, apesar de ter todos aqueles perseguidores, judiando, maltratando, tirando o sangue dele, assim mesmo, crucificaram ele, né? Pregaram ele na cruz, mesmo assim ele disse para o Pai para perdoar-lhes. Aí Emmanuel continua: entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Quando Jesus diz para que nós nos amarmos os inimigos, é profundo o significado disso, como nós já falamos lá atrás, né? Então nós precisamos mobilizar todos os recursos, todas as ferramentas que a gente tem na nossa mão, para a gente diminuir essa distância com essa pessoa que não gosta da gente. Fazer o máximo para que a gente possa se aproximar. Existe uma frase que está na Bíblia, isso tem em Mateus capítulo 5, versículo 25, é o mesmo capítulo que está aqui, diz assim: reconciliai com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho com ele. Estar a caminho significa estar encarnado, significa estar na presente encarnação, significa neste momento, hoje. Por isso que Jesus, quem disse essa frase foi Jesus, né? Por isso que Jesus disse, né? Reconciliai com os vossos inimigos enquanto estáis a caminhos com ele. Porque daqui a pouco um de nós parte, um fica, aí vai demorar mais para a gente se reencontrar de novo. Então nós já estamos aqui, vamos aproveitar a oportunidade para que a gente possa diminuir essas diferenças entre a gente. E Emmanuel continua: geralmente somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. Então, somos devedores, né?
altos benefícios desses credores. Então nós devemos muito para esses credores, né? Que eles nos caluniam e nos perseguem, porque não é o fato de a gente ter as nossas diferenças que eles não ficam olhando para a gente para quê? Para apontar faltas, falhas. Ah, fulano se diz, mas fez isso errado. Fulano vive lá fazendo a parte, mas fez aquilo errado. Então vive, né, olhando a gente para mostrar os nossos defeitos, as nossas falhas. Então eles são instrumentos que trabalham a nossa individualidade. O que é trabalhar a nossa individualidade? É eu chegar aqui, falar alguma coisa, ou alguém estar aqui falando e eu estiver aí também ouvindo, porque aqui é uma troca de informação, é recíproco, né? É a gente falar assim, eu estou falando coisas que eu não posso fazer. E já que eu tenho meus inimigos, que são instrumentos que me ajudam a apurar a minha individualidade, eles estão me ajudando o quê? A corrigir os meus defeitos. Então, eles compelem-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes que estamos aqui, neste momento. Então, eles nos perseguem, nos apontam os nossos débitos dos nossos passados, são os instrumentos que ajudam a burilar, né, a eliminar os nossos defeitos, limpar os estragos que nós fizemos, nesta ou em outras encarnações. Quem de nós, às vezes, não machucou alguém, né, na escola ou aqui mesmo na casa espírita, em algum outro lugar? Quem de nós? Né? Então, cabe para nós buscar limpar essa sujeira que nós fizemos. Aí Emmanuel também diz assim, são eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. O inimigo, eles são o reflexo do nosso atraso espiritual, porque se eles nos perseguem, é porque nós estamos muito atrasados moralmente e espiritualmente. São eles os credores que apontam as nossas falhas, as nossas deficiências, e não tem dó não, põe o dedo em riste e fala, você fez isso, você fez aquilo, você, né, às vezes tira coisas lá do baú de 30, 40, 50 anos atrás, coisas que a gente já nem lembra mais, mas faz, né? Então, eles apontam as nossas falhas e isso é importante para nós. Importante para que a gente possa se corrigir e, quem sabe, numa outra encarnação não fazer mais isso, né? Não fazer de novo. Aí Emmanuel diz assim, os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, se turnam com vigor. Contemporizar é acomodar, é passar a mão na cabeça, é aceitar. Então, muitas vezes, os amigos procuram justificar, você fez isso. Ah, mas você estava nervoso, você estava estressado. Então, procura passar a mão na nossa cabeça em cima dos nossos erros, né? O inimigo não. O inimigo, você errou. E você fez isso de errado. Então, eles não contemporizam com o mal, não. Eles apontam mesmo, acusam a falha. É aquele amor incondicional que concorda com tudo. Porque o amor tem duas facetas. Tem o amor condicional e o amor incondicional. Às vezes a gente fala assim, eu te amo incondicionalmente. É um amor irresponsável. Aquele que ama incondicionalmente é um amor irresponsável. É um amor que aceita tudo. Eu amo meus filhos, mas é um amor condicional. Eu amo, mas precisa ter regras, precisa fazer as coisas certas. Eu não posso amar as coisas erradas, assim como meus netos ou como um amigo, né? Então, o amor, ele tem que ser condicional. Toda vez que a gente vê alguma coisa errada, conversar. Lógico que existe N maneiras de a gente conversar com as pessoas, né? Não pode machucar, não pode magoar. Como disse Chico, né? As nossas palavras não podem ser piores do que os nossos silêncios. Então, se é para magoar, feche a boca. Fique quieto, não fale.
Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez. Mas, pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado 100 vezes sem conta. Olha, 100 vezes sem conta. Então, a rudeza é ser áspero, né? Ser duro. E rubro é ficar vermelho, né? A gente às vezes fica vermelho de vergonha, né? Mas o inimigo, ele é áspero, ele é duro, né? Ele fala as verdades que nós precisamos ouvir, ele nos mostra a atitude que nós fizemos de forma errada, sem complacência, sem dó, como nós já dissemos. É igual a criança, quando ela faz alguma coisa errada, a gente vai passar a mão na sua cabeça? Não. A gente precisa dizer que ela fez determinada coisa errada. Por causa disso, nós somos inimigos? Não. Nós somos amigos e responsáveis por essa criança. Então, a rudeza do inimigo sempre vai nos ajudar na nossa evolução espiritual, na nossa evolução moral. Agora, Emmanuel vai trazer um texto muito importante para nós, que ele diz assim: não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades, deva procurar os inimigos, deva criar novos. Aí eu vou brigar com Aurélio, porque se ele for meu inimigo, ele vai apontar minhas falhas. Não é assim. Né? Então, cultivar inimizades não é assim. Nós já trazemos inimigos demais de outras encarnações e até da presente. Né? Quantos débitos nós já não temos de outras encarnações e até dessa? Então, nós já temos débito demais, a gente não precisa cultivar e nem criar mais inimizades. Né? No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam o corretivo. Então, realmente, nós não podemos cultivar inimizades. E nem temos também que evitar os inimigos. Não é cultivar os inimigos, mas não podemos evitar os... Porque tem gente que fala assim: eu não gosto daquela pessoa, não me dou bem com aquela pessoa, vê ela naquela esquina, tá, tem que passar por lá. Pois ele dá a volta no quarteirão para não passar ali, só para não cruzar com a pessoa. Não é assim. Né? Então, porque você não gosta da pessoa, porque acha que a pessoa é seu inimigo, você a evita. Não é assim. Você não está solucionando o problema. Você não está diminuindo as diferenças entre você e aquelas pessoas. Os nossos verdadeiros credores são aqueles que apontam as nossas faltas, que mostram para nós os nossos defeitos. Embora alguns amigos e parentes também o façam isso. Eu citei aqui agora há pouco o exemplo dos pais, né, que corrige as crianças. Dá a impressão que é inimigo. Não, é porque é aquele amor condicional. Aí Emmanuel também diz assim: é difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Todos nós temos muita dificuldade para entender isso, né? Por que eu tenho que amar o inimigo? Por que eu tenho que procurar resolver o problema com ele? Nós que estudamos a doutrina espírita, nós até compreendemos que são coisas que nós trazemos desta ou de outras encarnações, então nós precisamos começar a se reconciliar com estas pessoas que não gostam da gente. Mas de outras religiões que entendem que tudo se acaba com a destruição do corpo, que nós voltamos aos braços do Criador, para quê? Fica sem entender por que a gente tem que se aproximar desse inimigo. E também, todas as vezes que a gente deixa de se aproximar do inimigo, aí também não entendem o apelo do Cristo. Quando ele diz, né, amai os vossos inimigos. Quer dizer que se Cristo disse para amar os vossos inimigos, é porque algo muito mais profundo que tudo isso existe. E nós, muitas vezes, não acordamos para isso. Quando nós começamos a olhar as pessoas que não gostam da gente, e a gente começa
Então, tudo isso aqui, gente, está no livro Vinha de Luz, lição 41, tá? Então, quando a gente começa a olhar para as pessoas que não gostam da gente, e a gente começa a trabalhar essa pessoa, a tratar bem essa pessoa, será que a gente não consegue conquistar esse inimigo, entre aspas, e trazer para mais próximo da gente? Pode até não ser aquele amigão, nada disso, mas será que a gente não consegue trazer essa pessoa mais para próximo de nós? Tem um texto que eu separei, que está no livro Com os Olhos do Coração, de José Carlos de Luca. O nome do texto é Veneno. Quem tem o livro é só procurar lá, é do Clube do Livro, é um livro meio antigo. O texto diz assim: muito tempo atrás, uma menina chamada Lili casou-se e foi viver com o marido e a sogra. Imagine só, né? Marido e a sogra, né? Em um tempo muito curto, Lili descobriu que não ia se dar muito bem com a sogra. Tinham personalidades muito diferentes. E Lili foi se enfurecendo com os hábitos de sua sogra. Além disso, ela criticava Lili constantemente. Quer dizer, ela já não se dava bem, ainda a outra critica ela, né? Dias, semanas e meses se passaram e Lili e sua sogra nunca deixaram de discutir e brigar. Quer dizer, todo dia, todos discutir e brigar, né? Mas o que fez a situação até piorar foi o fato de Lili ter de curvar-se à sogra e obedecer-lhe. A raiva e a infelicidade dentro da casa estavam causando ao pobre marido um grande estresse. Finalmente, Lili, não aguentando mais, decidiu tomar uma atitude. Que atitude, né? Vamos ver? Foi ver o bom amigo de seu pai, Sr. Wang, que vendia ervas. Ela contou-lhe a situação e pediu que lhe desse algum veneno para dar à sogra, que ele resolvesse o problema de uma vez por todas. O Sr. Wang pensou por algum tempo e finalmente disse: Lili, eu ajudarei você a resolver o seu problema, mas você tem de me escutar e obedecer a todas as instruções que eu lhe der. Lili respondeu: sim, Sr. Wang, eu farei tudo o que me pedir que faça. O Sr. Wang entrou no quarto dos fundos e voltou em alguns minutos com um pacote de ervas e disse a Lili: você não pode usar de uma só vez para se libertar de sua sogra, porque isso causaria suspeitas. Então, eu lhe dou várias ervas que vão lentamente envenenar sua sogra. E ele disse: a cada 2 dias, prepare alguma carne de porco ou de galinha e põe um pouco destas ervas no prato dela. Agora, para ter certeza de que ninguém vai suspeitar de você quando ela morrer, você deve ter muito cuidado e agir de forma amigável com ela. Não discuta com ela. Obedeça-lhe em tudo e trate-a como se uma rainha fosse. Lili ficou muito contente. Agradeceu ao Sr. Wang e voltou apressada para casa para começar o projeto de assassinar a sua sogra. Semanas se passaram, meses se passaram, e a cada 2 dias, Lili servia comida especialmente tratada à sua sogra. Ela se lembrou do que o Sr. Wang tinha dito sobre evitar suspeitas e controlou seu temperamento. Obedeceu à sogra e tratou-a como se fosse sua própria mãe.
Depois de 6 meses, a casa inteira tinha mudado. Lili tinha controlado tanto o seu temperamento que raramente se aborrecia. Nesses 6 meses, não tinha tido uma discussão com a sogra, que parecia agora muito mais amigável e mais fácil de lidar. As atitudes da sogra com Lili mudaram, e ela começou a amar Lili tanto quanto a própria filha. Ela revelava aos amigos e parentes que Lili era a melhor nora que alguém poderia achar. Lili e a sogra estavam tratando uma a outra como mãe e filha. O marido de Lili estava muito contente em ver o que estava acontecendo. Um dia, Lili foi ver o Sr. Wang e pediu-lhe ajuda novamente. Ela disse: querido Sr. Wang, por favor, me ajude a evitar que o veneno mate a minha sogra. Ela se transformou em uma mulher agradável e eu a amo como a minha própria mãe. Não quero que ela morra por causa do veneno que eu lhe dei. O Sr. Wang sorriu e acenou negativamente com a cabeça. Lili, não há nada com que se preocupar. Eu nunca lhe dei o veneno algum. As ervas que lhe dei eram vitaminas para melhorar a saúde dela. O único veneno estava em sua mente, em sua atitude para com ela. Mas isso tudo foi jogado pelo amor que você deu à sua sogra. Então, às vezes a gente tem alguém que não gosta da gente e a gente começa a tratar bem essa pessoa acaba se voltando para nós como um amigo, né? Então aqui é um exemplo de uma história que ilustra muito bem quantas inimizades a gente vê aí fora e que acabam se voltando em amizades e muitas vezes profundas. E essa amizade vai até além desta encarnação, dessa existência e de outras encarnações. Pedro tem um versículo na Bíblia que ele diz assim, que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, a Lili podia ter muitos débitos com a sogra dela ou vice-versa, mas o amor que ela colocou cobriu aquele monte de coisa, aquele monte de rancor que tinha uma contra a outra, né? Esse amor foram se ajudando uma à outra. É necessário que possamos superar as nossas falhas, corrigindo o egoísmo, que é quando nós nos olhamos somente para nós. Nós temos que olhar para o próximo também. A incompreensão. Muitas vezes as pessoas nos machucam, mas será que ela tinha intenção de machucar? Às vezes a palavra dela é um pouquinho áspera, e a gente às vezes entendeu daquela forma. Ela às vezes nem queria nos magoar. O orgulho, achar que nós somos os melhores, não somos, e a intolerância, é ser mais tolerante uns com os outros. A melhor maneira de superarmos a nossa falha é enaltecendo a caridade, que foi o que Lili fez, né? Enaltecer a caridade, embora ela fez sem sabendo, né? Porque o propósito dela era outro, o propósito dela era assassinar, era matar, né? Mas depois ela entendeu muito bem a lição. Quando nos reconciliamos com os nossos adversários, nós estamos buscando extirpar as antipatias, né? Eliminar as antipatias, as barreiras que nos cercam. Buscamos também a harmonia espiritual. Quando nós temos a paciência, a calma, a tolerância, a compreensão, nós estamos atraindo uma equipe espiritual bondosa, harmoniosa, que vem em nosso auxílio, nos ajudar, nos fortalecer espiritualmente. E eles ajudam a nós a desenvolver a fraternidade. O contrário, o ódio, significa atraso espiritual, significa que nós vamos estar rastejando moralmente. Nós precisamos sair desse atraso. O princípio, o início da caridade é o amor ao próximo, como disse Jesus. Amar o inimigo é a sua aplicação mais sublime. Porque Jesus nos deu 2 mandamentos, amar a Deus
e amar ao próximo como a si mesmo. E depois, em Mateus 5,25, ele manda nós amarmos os inimigos. Então, amar o inimigo é a sua aplicação mais sublime. Então, quem são os nossos credores? São esses inimigos, que apontam as nossas faltas e que nós precisamos, o quanto antes, pagarmos esta fatura. Façamos enquanto estamos aqui a caminho. Bem, era isso que eu tinha para falar na noite de hoje, sobre os credores diferentes. Agradecemos a todos, agradecemos aos internautas, e agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos de passes.